Se Flávio Bolsonaro quiser vencer as eleições de 2026 deste ano, ele terá que superar o seu maior adversário. E não é o PT, é o próprio tempo. No vídeo de hoje, a gente vai discutir todas as etapas e obstáculos que Flávio Bolsonaro terá que superar. Então fique até o final desse vídeo. Eu sou Carlos Stefan, arquiteto de narrativas e estrategista de campanhas políticas. Flávio Bolsonaro terá que superar uma polarização, um segundo round neste ano de 2026. E a primeira etapa que ele terá que superar não é esta polarização de Bolsonaro e Lula, mas sim uma etapa, um obstáculo interno, que são os apoios dos candidatos de direita. Eu coloquei aqui neste quadro Tarcísio de Freitas, Zema, Ratinho Júnior e Caiado, todos governadores em estados importantes do Brasil. Todos esses cogitados para serem candidatos a presidente da República. Tarcísio de Freitas, o atual governador do estado de São Paulo, chegou ao cargo de governo do estado de São Paulo exatamente por uma indicação do seu nome por Jair Messias Bolsonaro, que fez com que a população votasse em peso no seu nome. Ele, que já trabalhou no governo Dilma, se destacou como ministro de Jair Messias Bolsonaro. É um político leal ao Bolsonaro, mas nos últimos tempos tem se mostrado um governador sistêmico. Haja visto que trouxe para sua base aliada do seu governo, do primeiro escalão, partidos de centro, como o próprio PSD do Kassab. Ele foi cogitado como candidato do sistema para a presidência da República. Mas logo após Flávio Bolsonaro ter tido seu nome anunciado por ele mesmo, fez com que Tarcísio, nas primeiras pesquisas, já fosse descartado pelo próprio Centrão. Zema, um político com experiência, 2 vezes governador do estado de Minas Gerais, um estado muito estratégico, porque faz divisa com o estado da Bahia, exatamente no lugar onde Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. A questão do perdeu é uma discussão, mas vamos fingir que a gente acredita, tá bom? Mas Zema, ele tem se mostrado um político leal às ideias de Bolsonaro, tanto que apoiou a reeleição de Bolsonaro. Então, é justo dizer que Zema poderia ser um candidato de direita caso Bolsonaro não pudesse ser candidato. Ratinho Júnior é o governador do estado do Paraná, também um político com um alto nível e índice de aprovação. No entanto, ele ainda não tem o seu nome, a sua expoência conhecida pela grande parte da população brasileira. Nem em São Paulo ele é muito conhecido, no Rio de Janeiro. E Caiado, uma figura tradicional da política brasileira, sempre contrapôs as ideias de Lula desde 89 e hoje é atual governador do estado de Goiás, apoiou demais Bolsonaro, também teve alguns conflitos, mas sempre apoiou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, de todos esses daqui, de cara, Tarcísio já sabe que não vai ser candidato a presidente da República. Romeu Zema sabe que vai ser difícil competir e querer alguma coisa nessa história como candidato a presidente da República. Ratinho Júnior não teria muita força e fatalmente perderia o primeiro turno para Flávio e Lula. E o Caiado também, ele sabe que o percentual dele não passa de 3%, essa é a verdade. Então aqui que a gente está discutindo já não qual seria um candidato também de direita para ingressar nesse bloco dos candidatos de direita no primeiro turno, mas sim qual seria o candidato a vice-presidente. E de todos esses daqui, se a gente for analisar, acho que a grande possibilidade seria de Romeu Zema. Mas o que Flávio Bolsonaro teria que fazer ao escolher um candidato a vice? Não perder o apoio de cada um desses candidatos. Então, Tarcísio é muito importante, já disse que vai apoiar. Ratinho ainda não tem conversas, mas Ratinho precisa apoiar ativamente. E Caiado também. Bom, quando a gente sai desse assunto, esse primeiro obstáculo que é fazer a sua base aliada, a gente precisa agora
compreender um outro problema que Flávio terá, que é a figura do seu próprio pai. Bolsonaro, ele tem um carisma absurdo, é um fenômeno da política mundial. E esse carisma é conhecido exatamente pelas coisas sinceras que Bolsonaro fala com o seu eleitorado. E Flávio Bolsonaro, ele já é diferente, ele é um candidato mais, um político mais, digamos assim, ponderado, ele não é tão explosivo, ele é muito mais, assim, equilibrado nesse sentido, ele tem mais filtro. Então, o grande obstáculo nesse sentido é que Flávio consiga manter o eleitorado de Jair Messias Bolsonaro, aquele eleitorado mais radical, respeitando a figura do pai, mas sendo Flávio Bolsonaro. Isso aqui vai ser um grande desafio para ele. Ele já tem dito nas suas entrevistas que ele é o Flávio, ele não é o Bolsonaro. O Bolsonaro só tem um, mas ele vai manter toda a essência porque ele é filho do Bolsonaro e não vai trair o seu próprio pai. E o terceiro obstáculo, que é um obstáculo muito importante aqui, é o próprio partido do Flávio, o PL. Valdemar da Costa Neto, ele é conhecido por ser um político de palavra, não trai os seus aliados. No entanto, o histórico do Valdemar, ele é um histórico político que já teve do lado do Lula, já teve diversos lados, espectros políticos, e agora ele entende que o PL só é o PL graças a Bolsonaro. Ele mesmo diz nas entrevistas dele. E o Valdemar, ele, nos últimos tempos, tinha dito, ele estava preocupado se o Tarcísio fosse candidato, porque se o Tarcísio fosse candidato, iria haver um esvaziamento rápido do PL para o Republicano, se fosse o caso. Isso não aconteceu, o candidato é o Flávio, e eu acho que ele respirou fundo. Mas tem um problema aí. O problema é o seguinte, e eu vou voltar naquela imagem anterior. Valdemar tem compromissos com os compromissos que Bolsonaro deixou. Então, os compromissos de Bolsonaro com seus apoios políticos, enfim, seus candidatos, Valdemar terá que cumprir. Mas nós temos agora o Flávio Bolsonaro, que terá outros compromissos. Então, a dificuldade aí é que Valdemar da Costa Neto não rompa com os acordos estabelecidos por Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, e também mantenha e cumpra os acordos de Flávio Bolsonaro, para que isso não crie uma implosão interna do partido, fazendo com que as coisas azedem. Então, essa etapa de Flávio Bolsonaro em fazer com que o partido também não se imploda é muito importante. E aí tem um outro obstáculo importante na vida de Flávio, por isso que eu falei do tempo. É a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. É um ano curto. E a gente sabe que o brasileiro adora futebol, vai parar a sua vida para ver futebol e é eleitor. Então, Flávio terá que costurar rapidamente esses apoios, controlar o partido, a sua imagem com relação à imagem do seu pai, para que ele não seja afetado por conta do calendário da Copa do Mundo. Então, Flávio terá que ter rapidez, velocidade como um ponta-direita para que ele consiga superar esse desafio. A Copa do Mundo é um tiro curto, ok, bacana, só que se o Brasil perder a Copa do Mundo, isso vai ser benéfico para o Flávio, porque o brasileiro vai ficar muito mais pé da vida com as coisas do Brasil e vai olhar para as coisas do Brasil. Já olha, imposto alto, poder de compra baixo, governo com corrupção, crise no STF, crise no Congresso, crise no Senado, crise na política, crise em tudo quanto é lugar. Então a Copa do Mundo vai meio que dar uma desvirtuada na atenção do brasileiro, mas caso o Brasil, eu não estou torcendo, tá, nisso, mas caso o Brasil seja eliminado da Copa do Mundo, as coisas vão voltar com muito mais peso para a atenção para a eleição. Finalizando, o calendário deste ano para Flávio está mais do que enxuto, está muito apertado. Então ele tem que resolver nos primeiros 3 meses as questões dos apoios daqueles candidatos. Eu sei que é importante, às vezes, num debate, ter candidatos para que
o Lula também não seja blindado pelos candidatos da esquerda, mas ele precisa de apoio. Ele precisa de um candidato a vice forte, um candidato naquela região do Nordeste, do Norte do país. E para os players que foram apresentados, o Zema, eu acredito que é o candidato mais próximo nesse sentido. A figura do pai dele, que não pode se descolar, mesmo a gente sabendo que ele é um político mais ponderado. A questão do partido não implodir e da Copa do Mundo. Eu quero ouvir de você, o que você acha disso? Porque isso é realmente importante. Tudo aquilo que está acontecendo em torno do país com relação à corrupção, esses escândalos que aparecem diariamente, isso vai permanecer no governo Lula até o final do governo dele. Mas para o Flávio Bolsonaro, para quem quer que a direita volte ao poder da política nacional, ele vai precisar cumprir essas etapas com muita rapidez. O que você acha disso? Eu quero que você comente aqui nos comentários abaixo e indique esse vídeo para outras pessoas. Se você não é seguidor, siga este canal. O número de seguidores está baixo exatamente porque muitas pessoas assistem os vídeos, mas não chegam até o final. Então eu vou te pedir para que você se inscreva no canal, tá bom? Por gentileza. Bom, a gente torce para que Bolsonaro esteja bem de saúde e Flávio consiga superar todas essas etapas. E eu torço para você, para sua família, um excelente 2026. Que Deus abençoe o nosso Brasil.